Olavo Gá, os jovens de hoje estão mais burros? Tu acha que a geração de hoje é mais burra do que a geração anterior? E principalmente, qual é a origem da burrice nacional? Fica comigo no vídeo de hoje porque nós vamos conversar sobre isso. Olá, meu nome é Otton Sá e aqui no nosso canal Reforma Clássica estou compartilhando o meu processo de autoeducação a partir da leitura dos grandes livros do mundo ocidental, publicado pela Enciclopédia Britânica. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se você gosta de literatura, né, de tradição intelectual ocidental, fica comigo, porque nós falamos sobre isto neste canal. Então, antes de começar o vídeo, vai um cafezinho aí. Depois do almoço, tem aquele cafezinho maroto. Muito bom. Qual é a origem da burrice nacional? Você já fez esse tipo de questionamento? Recentemente viralizou uma pesquisa que dizia que essa é a primeira geração em que os filhos são mais... Eles botaram assim, são menos inteligentes do que os pais. Eu ia falar, são mais burros que os pais. O que dá na mesma, né? Ser menos inteligente é ser mais burro, né? Mas a galera do politicamente correto não quer que a gente fale é mais burro, mas é mais burro mesmo. Fazer o quê? É a vida. Então, essa é a primeira geração em que os filhos são menos inteligentes, são mais burros que os pais. E neste final de semana, eu estava lendo um ensaio do Olavo de Carvalho, que está aqui nesse livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. E aqui eu já vou fazer um rápido disclaimer, porque tem muita gente que tem ranço do professor Olavo de Carvalho e tudo mais. E beleza, se você é uma dessas pessoas que tem intolerância, né, repugna, quando ouve o nome do professor Olavo de Carvalho, fica atento aí. Eu te convido a suspender aí esse ranço e me ouvir um pouquinho, porque eu tenho certeza que esse diagnóstico que ele fez aqui é extremamente sensível, está extremamente conectado com a realidade. Ele escreve um ensaio chamado A Origem da Burrice Nacional e publica em 1999, 2000, ou seja, é um artigo de 25 anos. 25 anos. Eu ia falar um quarto de século, exatamente, um quarto de século. Uma geração, depois que ele escreveu esse negócio aqui, já se tornou adulta e parece que a realidade se encontra igual. O que ele diz? Ele diz que algumas pessoas, alguns educadores que vêm de fora, né, ali para o Brasil, eles se surpreenderam à época porque as crianças brasileiras tinham bons índices, né, nessas avaliações de educação, mas os jovens universitários tinham péssimos índices. E ele vai então fazer um diagnóstico desse tipo de fenômeno. Ele vai olhar para esse fenômeno e vai falar, bom, se as crianças são bastante inteligentes, como é que depois de 15 anos de uma vida de estudos ali, em que ela tem um acesso a uma universidade, esses níveis de inteligência caem rigorosamente? O que acontece para isto acontecer? E é sobre isso que ele vai falar, que ele vai discorrer no decorrer do seu artigo. E o diagnóstico que ele chega é algo muito preciso. Ele vai dizer o seguinte, bom, existe uma cultura que é um pano de fundo. Essa cultura como pano de fundo mais atrapalha do que ajuda esses jovens a entenderem aquilo que é perene, aquilo que é verdade e aquilo que evidentemente vai orientá-los durante e no decorrer da sua vida. Então ele vai dizer que, por exemplo, se você for a uma Europa da vida, ou até a uns Estados Unidos, ou em alguns países da Ásia, você vai perceber num ambiente, desde a arquitetura, desde aquilo que está sendo promovido culturalmente, no cinema, nas artes, no teatro, você consegue observar ainda um certo tipo de cultura de fundo, de pano de fundo, que está voltada para as coisas mais perenes, para as coisas mais elevadas, para as coisas que estão conectadas a uma história do passado da humanidade e que sustentaram, portanto, a humanidade até então. Isso daqui é um pensamento extremamente conservador, né? Conservar aquelas ideias do passado que nos trouxeram até o presente momento.
Só que quando a gente chega num contexto brasileiro, o Olavo de Carvalho vai dizer que isso não acontece. Basta você ir até as ruas, você olhar como as cidades são extremamente bagunçadas e como essa cultura de pano de fundo, ela não nos remete a essa história do passado, mas ela vai nos remeter principalmente a ideias que são modas, que são passageiras, que são tipicamente uma tentativa, né, de destruir muitas vezes toda essa história passada e nos desconectar com essa história do mundo, com essa história da humanidade de maneira geral. Então ele chega a esse tipo de diagnóstico e aí ele faz o seguinte: essa cultura de pano de fundo já é um filtro em que esses jovens estão inseridos, em que todos nós estamos inseridos, e a partir desse filtro a gente faz um segundo recorte. Eu já pego esse filtro que eu recebo e a partir desse filtro eu faço um segundo recorte, que são os meus gostos em cima desse filtro que eu já recebi, em cima dessa cultura de pano de fundo que eu já recebi. E eu faço esse recorte de gosto pessoal para poder tentar responder e lidar com as demandas da vida. Mas o que acontece? Essa cultura que está sendo sustentada, né, que está sendo promovida, que está em segundo plano, está o tempo todo permeando as minhas ideias, como é uma cultura pobre, como é uma cultura vulgar, ela mais desorienta do que orienta. Então eu pego para orientar a minha vida ideias que por si mesmas já são recentes, ainda não passaram pelo teste do tempo, ainda não tem uma validade dentro da historicidade humana. São muitas vezes ideias que são colocadas no mainstream apenas para impactar ou para quebrar algum certo tipo de tradição, algum certo tipo de valor, para subverter alguma coisa que já está aí na história da humanidade por bastante tempo. Então, esse tipo de cultura é que vai tentar orientar a vida de muita gente. Então você percebe o quanto que a falta de inteligência, o quanto que a burrice vai se desenvolvendo em cima desse cenário. Por quê? Porque é como se, efetivamente, a gente não tivesse acesso a boas ideias, a ideias sólidas e a ideias que já sustentam a história humana desde há muito tempo. A gente pega uma ideia recente e tenta viver em cima dessa ideia. E eu vou tomar um cafezinho. E aí o Olavo vai dizer que seria muito fácil a gente olhar para essas considerações gerais e achar que o problema não é sistêmico e achar que o problema é um problema de governo, percebe? E botar a culpa no PT, e botar a culpa no Bolsonaro, e botar a culpa sei lá em quem. Seria muito fácil. Quando ele diz, não, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, na verdade, cultivar a nossa inteligência. A partir de quê? A partir de mínimas ações constantes e silenciosas e anônimas. Então a gente precisa cultivar, ter várias ações constantes, milhares de pequenas ações constantes e anônimas para poder lidar com esse caos, com essa bagunça, com essa desordem que acontece e que nos permeia. Infelizmente, é o que acaba acontecendo. Então é muito fácil terceirizar essa culpa, é muito fácil jogar a responsabilidade para efetivamente quem não necessariamente tem como contribuir, porque senão a gente acaba esperando que esse tipo de pessoa, ações governamentais, verbas partidárias, é que irão salvar a gente. E segundo Olavo, é um erro, é um equívoco esperar que isso aconteça. Esperar ter esse tipo de ação. Então você precisa fazer o quê? Você precisa cultivar, entre muitas aspas, no secreto, o quê? Ora, o Olavo está sempre falando que a cultura predominante brasileira é baixa.
A cultura predominante brasileira é vulgar, ou seja, nós temos pouco acesso à alta cultura. E efetivamente, a gente lê pouco Shakespeare, a gente lê pouco os gregos, Homero, Platão, entende? A gente conhece o quê? Oruan, a gente conhece Anitta, a gente conhece sei lá o que, Café com Teu Pai, Café com Deus Pai. É isso que a gente conhece, entende? Uma cultura que é vulgar, uma cultura que não é alicerçada em ideias que sustentaram e que sustentam a humanidade, que nos trouxeram até aqui. E esse é o grande perigo. Então ele fala, bom, qual é a resposta para isso? Como é que a gente resolve esse grande dilema? O grande dilema não é importar de fora uma nova moda perene, uma nova moda, perdão. A resposta não está em nós importarmos uma nova moda extremamente passageira, uma nova moda que ao tempo todo é atualizada, uma nova moda que chega até nós simplesmente com a intenção de chocar tradições, de chocar valores. Não é assim que a gente vai cultivar a nossa inteligência. A gente vai conseguir cultivar a inteligência e a partir daí orientar a nossa vida de uma maneira mais séria e mais correta, a partir de quê? A partir da revisitação da história da humanidade. Literalmente, é isso que ele diz. Nós precisamos resgatar o passado. E aqui não é um passado do tipo reacionário, sabe? Eu quero voltar para o passado. Sei lá, eu quero ser um medievalista. Vou pegar aqui uma espada, me vestir de cavaleiro templário e eu quero voltar, quero ser medievalista. Ou eu quero viver igual Sócrates. Ou então Aristóteles, ser um peripatético, ficar passeando no meio do nada, cultivando ali, observando as coisas e desenvolvendo filosofia. Não é nada disso. Não é voltar ao passado a partir de uma perspectiva reacionária, mas revisitar esse passado e compreender o status questiones das coisas mesmas. Voltar ao passado e entender, bom, hoje fala-se tanto de liberdade. O que já falaram sobre liberdade? Hoje eu percebo muitas pessoas arrogantes. O que já falaram sobre arrogância? Hoje as pessoas clamam por justiça. Eu também já sofri várias injustiças e eu queria uma justiça. Eu tenho um senso de justiça afiado. Tá, mas o que já falaram sobre justiça? Alguém tem algum conceito sobre justiça? E muitas vezes você pega o conceito de um influenciador de Instagram em que ele fala: justiça é você enfiar o lápis no dedo do olho do seu algoz. Aí tu fala, poxa, é esse daqui que é o conceito de justiça. E aí tu começa a se orientar por essa moda passageira. A resposta está nisso, na alta cultura. A resposta está nas ideias que são perenes. A resposta para orientação de vida, para uma vida mais feliz, para uma vida mais excelente, para você cultivar a tua inteligência, para você sair desse nível de burrice nacional, está em você revisitar a história, em você conhecer isso, e você ordenar esse conhecimento, e você se interessar por algumas poucas áreas, mas que estão ordenadas, orientadas, organizadas e hierarquizadas, para a partir daí você ter mais respostas. Então esses movimentos que vieram para te libertar e para te dar independência, na verdade te geraram mais dependência. Você hoje só é mais dependente de um grupo, de uma opinião de terceiro. Você não consegue expressar quem você é, porque você é preso. Você foi capturado por essa cultura
de pano de fundo que tenta te mostrar como é a vida. Mas a vida é muito maior do que essa cultura pano de fundo que você tem acesso agora. E aí, você está disposto a acessar essa cultura que está para além desse pano de fundo, que está para além do segundo plano que o teu algoritmo te mostra nas redes sociais e que está para além ainda daquilo que você vê ao teu redor, no teu mundo físico aí, no teu mundo real? Você está preparado para isso? Se você quer isso, se você gostaria de ter essa cultura, eu gostaria de te chamar para apoiar o nosso projeto. Clica aqui no link embaixo, porque a gente fala sobre alta cultura. Eu entendo que a educação liberal é a verdadeira chave para a excelência humana. A gente precisa sair dessa apatia, dessa cultura de fundo que tenta nos dar respostas a partir de recortes e de ideias da moda, do mainstream, e que não foram ideias que sustentaram a humanidade até hoje. Isso é que é o mais grave. Então saia desse sequestro espiritual e comece por si mesmo a cultivar o teu processo de autoeducação para você sair da vulgaridade e atingir uma aristocracia intelectual. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer acompanhar as nossas discussões, clica no link aqui embaixo. E na plataforma exclusiva do Reforma Clássica, eu leio detalhadamente este artigo do professor Olavo de Carvalho e a gente vai comentando sobre o quão sensível é essa análise desse fenômeno da burrice nacional e essas respostas que ele traz a este fenômeno. Eu te convido aqui a acessar a playlist para a gente continuar a nossa conversa. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.